Leia entra na padaria, mas é informado que eles já fecharam para o dia. Porém, o Proto implora para ser latino por um momento, então o padeiro o deixa entrar. O Proto se aproxima. No balcão, o Proto descobre que eles estão sem um pão de cobre. O padeiro diz a ele que a culpa é dos coelhos que estão comendo seu trigo. Ao ouvir isso, o Proto pretende usar a situação a seu favor e diz ao padeiro que ele pode cuidar disso se lhe derem um pedaço de pão. O padeiro informa que muitos novatos disseram a mesma coisa, mas não receberam nada. Por questões de segurança nos negócios, ele não aceita por meio de mensagens. Leia, que tem a missão de caçar um coelho preto, mas o padeiro não acredita que alguém que não possa comprar um pão possa caçar um coelho preto. Então Leia entra em conflito e propõe um pequeno desafio, contendo o isco para atrair um desses espécimes, para que o padeiro acredite nele e confie-lhe a missão de obter uma erva que cresce a partir das fezes do coelho preto. Em troca, o padeiro dará um pedaço daquela erva e 30 cobres. Leia fica chocada ao saber que os desenvolvedores não consideram que uma missão como essa mereça uma recompensa melhor. O padeiro diz a ele que o coelho preto é a suposta razão pela qual os coelhos brancos se tornaram agressivos. O Proto concorda, mas menciona que está com muita fome e que não será capaz de realizar a tarefa. Leia implora para receber o pão antecipadamente, mas o padeiro não confia. Então ela aumenta a dificuldade, dizendo que se ele não realizar a tarefa, nenhum NPC lhe dará missões. Léo concorda e o padeiro lhe dá os pães. Depois de comer o pão, Leia ouve que um grupo de jogadores está procurando pessoas para caçar coelhos pretos. Ele quer se juntar, mas eles o desprezam por causa de sua aparência. No entanto, Leia descobre que existem muitas missões relacionadas a coelhos pretos. Então ele procura todas as missões relacionadas a eles para que o protagonista animado possa caçá-los e aumentar suas habilidades. Em apenas 4 horas, Leia ouve as pessoas conversando e percebe que são os jogadores do grupo que o rejeitaram antes e estão sendo eliminados pelos coelhos pretos. O Proto analisa e descobre que são 2 coelhos. Então o Proto entra em crise, pois pensa que ganhará má reputação com todos os NPCs. No entanto, Leia ganha coragem, pega o mosquete e usa os pontos de habilidade em sua precisão. Em seguida, ele chama a atenção dos coelhos. Antes disso, o Proto estava se preparando para o que ele deveria fazer, tendo aumentado seu nível de habilidade para 9. Ele está ciente de que se errar o tiro, todos os 3 estarão mortos. Leia estava recitando os passos para disparar seu mosquete, mas é interrompido pelos magos que vêm em sua direção, e pela feiticeira, que começa a insultá-los e exige que ele os salve. Porém, Leia se controla e começa a esperar que os coelhos entrem em seu alcance. A 40 metros, um dos coelhos pega os óculos do mago, e o Proto começa a atirar, acertando um tiro na cabeça do coelho, fazendo com que ele solte momentaneamente os óculos do mago. O outro coelho atinge o braço do mago, rasgando-o. Então o Proto agarra o feiticeiro e eles fogem enquanto o coelho come os óculos do mago. Enquanto eles fogem, a feiticeira olha com admiração para o Proto pelo que ele acabou de fazer, enquanto o Proto se sente mal por ter usado os óculos para garantir distância para recarregar e ter tempo para atirar. No entanto, o coelho se cansa dos óculos e começa a perseguir Leia e a feiticeira. Mas Annette aparece, uma garota legal que lança seu ataque no coelho, e a feiticeira cria um grupo com Leia e começa a lançar algumas flechas de fogo, terminando com o coelho. Depois disso, o Proto sobe de nível, e depois eles dividem os itens que caçaram. Léo está incomodado porque as 2 garotas estão perseguindo. A feiticeira se apresenta e apresenta a garota de gelo, mas o Proto amargamente diz a ela que não está interessado nelas, e mesmo que a feiticeira do fogo diga a ele que a garota de gelo é famosa, ele ainda não se importa. Lembrando também de ativar o sininho de notificações para receberem atualizações sempre que eu postar um novo recap. O Proto está saindo quando a garota de gelo diz ao Proto onde conseguir as ervas que ele está procurando.
o que o apavora, pois isso é um segredo que ninguém deveria saber. Leia se vira para olhar as garotas, e o Proto fica nervoso porque a feiticeira do gelo parece saber o que ele está procurando, embora a feiticeira do fogo pareça não conhecer. A feiticeira do gelo explica a missão do Proto, embora mais tarde a feiticeira do gelo pergunte novamente ao Proto como ele matou o coelho de longe, algo que a feiticeira do fogo reafirma, já que o coelho estava com saúde máxima. Léo responde modestamente que deve ter sido sorte. Depois desses eventos, Leia e as feiticeiras vão comemorar comendo e bebendo, mas Leia pergunta quem elas são, porque todos, até mesmo os NPCs, parecem respeitá-las. A feiticeira do fogo explica a ela que a garota de gelo é uma das melhores jogadoras do jogo. Então a feiticeira do fogo se apresenta como Han, e coincidentemente, a garota de gelo também tem o sobrenome Han. Leia provoca Han ao vê-la fugindo, apesar de ser uma feiticeira de fogo ou piromante. Han pergunta novamente ao Proto sobre o coelho, mas o protagonista diz que atirou e o texto termina aqui. O coelho morreu. Então, Han-Hai diz a eles que foi uma morte em estoque. Então, depois de conversar por um tempo, Han e Han-Hai convidam Leia para se juntar à sua guilda. Mas o Proto tenta evitá-los. No entanto, Han diz a ele que eles lhe darão equipamentos e o ajudarão a subir de nível. Mas o Proto se recusa. Então, Han insiste que ele faça isso, mas o Proto diz a ele que não está certo para ele escolher sem saber as outras opções. As meninas saem e mandam o Proto entrar em contato depois disso. Leia vai entregar a missão e recebe sua recompensa, incluindo os novos equipamentos. Depois, ele vai até o padeiro, que o trata maravilhosamente. Leia dá as ervas para o padeiro. Finalmente, ele vai até a cozinheira e dá a ela a carne do coelho. Mas o cozinheiro pede a ele para pegar uma águia gigante para ela. Depois que Leia e o cozinheiro estavam falando sobre os sonhos do cozinheiro, que ela quer abrir um segundo restaurante e precisa de outro tipo de carne, Leia se surpreende com a corrupção que pode existir no jogo. Após essa conversa, o cozinheiro dá uma marmita de comida para o Proto, mas o que chama a atenção dele é que é um objeto de etiqueta raro, objetos que são muito caros. Então ele quer vendê-lo, embora o objeto não seja intercambiável. Então, o Proto vai se preparar para caçar a águia, mas primeiro, Leia come um pouco da carne e fica maravilhada. Ela quer subir de nível para realizar várias missões ao mesmo tempo. Então, ele vai caçar. Porém, quando abre o inventário, ele fica chateado ao saber que terá que comprar mais balas. Ao chegar na loja de pólvora, Leia longa por um desconto. Mas ao entrar, o vendedor de pólvora o trata mal e zomba dele pela compra insignificante que fez antes, além do fato de não ter desconto. O Proto usa suas habilidades matemáticas para saber quanto ele pode comprar, mas decide que não é sábio para ele gastar tudo, imaginando que ele vai sofrer caçando a águia. Então ele decide comprar 23 conjuntos de balas, o que diverte o vendedor. Mas o vendedor lhe dá um leve cheiro vindo das costas de Leia e começa a assediar o Proto, pedindo que ele tenha um cheiro tão bom. Então Leia tira o pão das ervas das fezes do coelho. O artífice fica mais louco ao ver o pão. Ele tenta comprá-lo por 50 cobres, mas Leia se recusa. Então ele diz que vai vendê-lo por 5 pratas, mas Leia se recusa, dizendo que não vai cair nesse roubo. Então Leia decide usar sua habilidade de barganha para provocar o artífice a comprar o pão dele, iniciando uma negociação entre os dois. O fabricante da bomba com ordem dar a Leia 70 conjuntos de balas pelo pão. Então, Leia aceita, mas Leia acrescenta que quer conhecer o fabricante de pólvora. Léo vai offline muito feliz com a troca que havia feito e vai assistir às notícias que cobrem o jogo morto. Ele vê que as irmãs Han estavam em uma vila novata, mas começaram a falar em referência ao Proto, o que deprime ele porque eles estavam tirando sarro dele. Jogando,
Léo estava navegando na internet e encontrou um vídeo onde eles mostram as irmãs Han conversando com ele, e mesmo com apenas 2 horas, já tinha 1,8 milhão de visualizações. Nos comentários, eles estavam falando sobre ele, o que o deixa nervoso. Leia considera a oferta de se juntar à guilda dos carneiros, então ele parte para aumentar seu nível ainda mais. Ao entrar, Leia entrega algumas peles de raposa para que o cara o incumba de procurar por peles de lobo. O Proto só que esse já sabia porque tinha procurado mais. Ele ganha um cupom para consertar uma arma de graça. Então, Leia quer consertar sua bunda. O protagonista chega a um prado onde encontra lobos e quer entrar em um grupo, mas não há ninguém para entrar, pois é uma missão difícil para um nível 8, especialmente para ele, considerando que com uma festa ele vai poder atirar mais livremente. Mas, como não tem ninguém, ele vai ter que fazer isso sozinho. Então ele põe para gastar apenas 11 balas para limpar a missão e mantém o resto para a missão da águia.